A nossa primeira pergunta é do Matheus Alves. O Matheus está por aí, o representante dele está por ali. E ela vai para o dublador do Riddle, que eu imagino que seja o Felipe. Que ele fala que o Riddle e o Epiphany de The Wicked são bem diferentes. E se eles se encontrassem, quem você acha que levaria melhor nessa troca de personagem? Não, eu acho que seria a briga de cachorro grande, né? Porque o Funny ele é bem ácido, mas o Riddle ele ganha no grito. O Riddle ele é muito mais mandão. É isso, o Riddle ele ia mandar no Funny, porque já é cadelinha da Ariana Grande, né? O Funny ele já serve a Glinda. Então acho que agora seria uma troca de poderes sobre ele. Então o Riddle com certeza mandaria no Funny. A nossa próxima pergunta é mais direcionada a todos, então vocês fiquem bem à vontade para quem quiser responder, se imagina quiser falar, tá certo? Show. Que é para falar um pouquinho sobre, para quem ainda não conhece, essa pergunta é do Paulo Vitor, cadê o Paulo Vitor? Tá por aqui, da Rádio Paraíba FM. Para quem ainda não conhece, como é que vocês poderiam resumir o que é Twisted Wonderland? E qual, aí para cada um, qual personagem vocês acham que vai mais conquistar o público logo de cara? Resumir um pouquinho desse projeto. Calma. Quer pensar? O Yuki vai conquistar todo mundo. Se acha. Twisted Wonderland vai ser uma adaptação em anime de um jogo da Disney Japão que tem uma releitura dos personagens clássicos da Disney, principalmente os vilões. A gente acompanha um colégio de vilões, uma pegada de colégio mágico, um reino mágico, e o protagonista, que seria de um mundo humano como o nosso, é jogado nesse colégio e tem que se virar ali para voltar pro mundo humano e não sabe como e por que tá ali. Então, assim, para quem gosta de Disney, para quem gosta de anime, para quem gosta de magia, aventura, fantasia no geral, eu acho que vai gostar muito dessa releitura dos personagens clássicos da Disney, que tem as 7 casas do colégio, que são 7 vilões, mas tem outras representadas também, e de outras formas, né? E todo esse conceito dos personagens que não são uma releitura, mas são claramente uma referência às casas que eles representam, né? É porque eu acho também que o legal desse anime é que ele também mexe muito com o lúdico das pessoas, com o afeto, a memória afetiva, né, da infância, ou então de fases da vida que esses desenhos, né, desses vilões. É engraçado que a gente se identifica muito com os vilões também, né? Porque eles são todos vilões muito carismáticos, eles têm um motivo para agir como agem. Então é muito interessante a gente ver também essa ligação afetiva da gente com os vilões. Então é uma coisa... Exato, eles têm o próprio arco do herói. Então mexe muito com a nostalgia. E vou puxar a brasa pra minha sardinha, que o pessoal vai amar o Riddle, porque ele tá vindo aí para abalar corações. Eu acho. Certo, só a nossa próxima pergunta aqui, você pode responder, Bia, que é do Robson Lima. Robson tá por aí. Vamos fazer assim. A adaptação do universo traz, como vocês falaram, essa escola de magia e escola não, porque ele é para Harry Potter, mas esse colégio aí, inspirado nos 7 dormitórios, dos vilões da Disney. Para vocês, como é que é esse desafio de você dar vida a algo novo, mas que de certa forma o pessoal que vai assistir já tem uma familiaridade? Eu vou deixar os meninos responderem, porque a Alice vai ser um mistério. Nesse anime, eu tenho certeza que os meninos vão dominar mais essa pergunta do que eu, com certeza. Um pouquinho desse desafio de criar algo novo, uma voz nova, diante de um universo que, de certa forma, as pessoas já têm uma familiaridade, né? Já conhecem e tal, por conta dos vilões. É interessante fazer um paralelo com o meu personagem, porque o meu personagem é o outsider da situação toda. Ele não pertence àquele mundo de Twisted Wonderland, que é esse mundo das casas, dos vilões e tal. Então ele vai ser introduzido a esse universo do zero. Então é interessante você se sentir na pele dele, vivenciar tudo isso junto com ele. E eu respondi a sua pergunta? Respondeu, com certeza. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Pronto. A nossa próxima pergunta é da Vitória. A Vitória está por ali, Vitória Melissa, do Shinkansen Otaku. E a dublagem exige uma conexão muito profunda com o personagem, mesmo sem vê-lo em ação ao vivo, digamos assim. Aí, como é que vocês se preparam para dar voz às figuras, às vezes, muito expressivas, carismáticas, fantásticas? E se houve alguma cena ou fala que foi especialmente divertida ou desafiadora? Em relação à preparação, eu acho que vai de cada um, né? Mas eu tento fazer um processo de atuação Manda pra mim no privado. Captar todas as nuances ali do personagem, todas as formas de interpretação
do ator, no caso, do boneco, né? Do Yuki. E a gente tenta, tipo, botar toda a nossa energia ali, né? Captar essa energia dele de... Se ele falar mais baixo, a gente tem que falar mais baixo. Se ele vai gritar, a gente tem que botar a nossa voz pra fora. Então, eu acho que com relação ao processo de atuação é esse. Pode falar. Como a gente não recebe o texto, a gente chega na hora e descobre, é muito importante a gente dar o nosso melhor ali quando a gente assiste o loop, que são trechos de até 20 segundos. Então, naqueles 20 segundos ali, a gente precisa da interpretação. Ele tá gritando, a gente tem que gritar. Ele tá sussurrando, a gente tem que sussurrar, como o Hugo falou. Então, como a gente vai dar a vida, e é uma coisa muito importante que eu acho que todos vão concordar comigo. No primeiro episódio, a gente nunca entra no personagem. A gente vai descobrindo, é um mistério pra gente. Então, a gente vai entrando aos poucos no personagem até falar assim, caraca, ele é assim, agora foi. Então, isso é muito importante. Complementar que a gente falaram maravilhosamente bem, que a dublagem ela está a serviço da obra, né? A gente não tem um poder total da gente fazer uma criação do zero. A gente tem que estar a serviço. Então é colocar a humildade mesmo, entendeu? Não tem muita coisa em relação a ego, essas coisas, porque a gente tem que estar a serviço daquilo que já está pronto, que já foi feito por outros artistas. Então é mais uma forma de excelentes artistas. É mais uma forma da gente somar aquela produção. Perfeito. A próxima pergunta é da Monique Machado, tá bem ali, do canal Bang. Ela diz, quais são as características mais marcantes da animação, de quem jogou o jogo, que vai gostar, e quais são os pontos marcantes de cada um dos personagens de vocês, assim, o que é que vocês acham que tem mais de marcante em cada um? Acho que eu não cheguei a jogar o jogo, mas eu pesquisei muito sobre para ficar mais inteirado na época que eu estava fazendo a dublagem e me familiarizei com várias coisas durante a gravação, falando, isso é por causa disso aqui. Então, assim, trilha sonora, as pessoas elogiaram muito que viram os trailers. Eu gostei muito, principalmente em cenas que exigia mais animação. Eu acho que tá bem bonito o anime, me surpreendeu muito positivamente. E qual era a parte do personagem, perdão? Qual a característica mais marcante do personagem de cada um, assim? Sem spoiler, Então, claro, mas... Eu vou ter que me privar um pouquinho, Tá. mas a que me marcou muito em relação ao cater que eu faço, que é o naipe de ouros da Rainha de Copas, né, dos servos da Rainha de Copas, é que eu, por acaso, tenho um naipe de ouro tatuado em mim, porque eu tinha um gatinho chamado Ouro que faleceu e eu tatuei um naipe de ouro em homenagem a ele. E por acaso o diretor me escalou, sem saber também. Porque nem lembrei, eu nem só fui lembrar disso, sei lá, nos últimos episódios, assim. Eu falei, caraca, Serginho, que foi o diretor, eu tenho um naipe de ouro, cara, agora só isso que eu notei, só agora que eu notei. Então, pra mim, foi essa parte, assim, do naipe de ouro. Muito bem. O que eu mais gostei assim, do anime é que a gente consegue ver esse universo Disney no traçado do anime. Então é uma outra linguagem, sabe? É mais uma vertente da Disney. Então acho que esse anime vem como uma forma também de inovação. E acho que o Riddle, a galera, acho que eu me diverti muito fazendo, era sempre uma delícia fazer, eu saía exausto, porque ele gritava muito, gritava falas enormes, então já saí rouco do estúdio, enfim, já aconteceu tanta coisa, mas foi tão gostoso fazer. É tão legal a gente fazer vilão também, que aí a gente acompanha a trajetória e vê, tá, ele é vilão? Ele, né, sabe, tem umas incógnitas assim que são bem legais e acho que ele é bem carismático também, o pessoal vai gostar. Por ser uma escola de vilões, né, onde só tem esse universo masculino, a Alice aparecer foi algo muito marcante pra mim, porque ela foi ali a exceção. Então ela ter entrado, eu falei, caramba, meu Deus, e tá dando continuidade ao trabalho da minha mãe. Então, assim, foi pra mim incrível. Quando eu cheguei e fui gravar, ai meu Deus, recebi o convite. É sempre aquele frio na barriga da gente estar dando a voz pra algo que já aconteceu, ali da minha mãe gravando. Então, pra mim, sempre é uma honra. Muito bem. O Yu-Ken, por ele ser o personagem que é pro espectador se colocar na pele dele, ele é muito identificável por isso e também por ser um personagem muito leal aos seus amigos, muito fiel. Ele tenta ser a figura do líder ali na frente das batalhas. E eu acho que por isso as pessoas podem gostar muito dessas características do personagem. Muito bem. A próxima pergunta é da Delis Benevides, tá aqui na frente, do portal Entretetizei. Ela pergunta
como é que é a preparação técnica mesmo assim, se vocês têm alguma técnica, alguma preparação especial para criar essa voz com base no personagem que vocês recebem ali, um pouquinho sobre a preparação. A voz é minha. Tipo, eu não mudo muita coisa, não. O que muda é exatamente isso, a energia. Se o personagem ele é mais incisivo, se ele é mais tímido, isso a gente vai tentando entender com base no que a gente vê ali sem desvirtuar. E cuidado com a voz eu tenho. Eu sempre tento fazer um aquecimento vocal, porque anime, principalmente, a gente grita muito. O Riddle gritou muito. E quando eu tive que gritar contrastando com o Riddle também, foi a voz. Tem que estar preparado, senão a voz não aguenta o dia inteiro. E a gente trabalha indo de um estúdio para outro, então tem que estar no pique. Muito bem. A minha preparação é sempre ali na hora. Eu tenho que olhar para o personagem, ouvir o original. A gente também segue muito algo que o diretor fala, que é ir muito com o original, né? Dar a nossa voz ali, mas tentar ir o mais parecido com o original possível. No caso da Alice, eu acompanhei a minha mãe nas gravações dos filmes, né? Então, eu ia muito como minha mãe fazia, o jeito que a minha mãe faz, para dar esse ar de, assim, é a minha voz, mas com essa nostalgia da Alice. A Terezinha também fez a Alice, então eu sempre ouço assim como elas faziam para eu poder fazer essa preparação e dar a voz da Alice. Como a gente, né, a dublagem, como eu falei também, a gente tá a serviço, então a gente pega tudo do que tá pronto. O que a gente pode fazer e que a gente se identifica para contribuir, que fique de uma forma que combine com o original e que respeite também o original, o idioma original. Né? Acho que preparação de voz é isso. As coisas do Riddle eu pedia para botar o último horário, porque se eu tivesse que trabalhar antes, eu poderia gritar à vontade sem me preocupar um pouco com isso, porque ainda tem isso também, né? A gente se entrega muito para os personagens. E quando a gente vê que é uma produção que já é muito comentada, já é muito querida por tanta gente, a gente faz com o triplo de amor que a gente geralmente faz também. Complementando aqui o que o Felipe falou, é uma coisa tipo, a gente teve uma referência muito boa, tanto nesse quesito que eu falei de trilha sonora, animação, o desenho dos personagens e uma direção muito boa também. O Serginho teve um cuidado absurdo com essa direção. O meu preparo é que, tipo, toda vez que eu tinha escala eu ficava nervoso pra cacete. Eu ficava extremamente nervoso. E quando eu chegava lá eu tentava dar o meu melhor. No quesito de preparo vocal de sempre, aquecer a voz, nada de diferente, tentar dormir cedo, essas coisas assim, de bem-estar mesmo, mas para preparo na hora era dar o meu melhor ali na hora, igual tem que dar para todo o trabalho, mas esse assim era o que foi um personagem muito prazeroso de fazer, tinha um jeito bem debochado, bem felizão de fazer, então assim, foi muito gratificante. Muito bem, gente. Eu quero completar também que Que a gente... Quando são produções assim, que a gente vê que tem público que é fã de dublagem, então a gente tem um triplo de cuidado, porque são pessoas com olhar crítico. Então a gente sempre faz com calma, com atenção, porque a gente sabe que vai ter gente que vai cobrar. E todo o elenco fez. Se não tiver bem dormido, bem alimentado, bem descansado, o trabalho não sai. Tá ligado? Gente, muito obrigado, viu? Eu agradeço demais a participação de vocês. Salva de palmas para vocês.